Simbora, galera! Muito bom dia para todos vocês. Deixa eu dar uma ajustada aqui nessa câmera. Agora sim, vou ficar mais bem dividido. Gente, hoje nós vamos conversar acerca da jornada de trabalho. Tô num ambiente diferente, tô gravando pelo meu celular, porque eu já estou cansada de estar sentada. Eu sou muito elétrica, então eu gosto de gesticular, eu gosto de me movimentar. E aí eu resolvi gravar hoje pelo celular, porque pelo menos assim eu fico em pé, certo? Na última aula, nós conversamos acerca sobre muitos pontos relevantes, né? Nós falamos sobre as obrigações que o empregador tem quando ocorre a extinção do contrato de trabalho. Vimos lá que o empregador agora tem um prazo de 10 dias para pagar as contas do seu empregado dispensado. Vimos também que se ele não pagar essas contas, né, as verbas rescisórias, no prazo de 10 dias, ele vai sofrer uma multa lá, de acordo com o parágrafo 8º do 477, que é uma multa equivalente a um salário mínimo do empregado que está sendo dispensado. Então, esse 477, parágrafo 8º, ele é muito relevante. Geralmente cai em prova e vocês precisam prestar atenção nisso. Conversei com vocês sobre outras coisas também. E hoje, dando continuidade aqui aos nossos assuntos acerca do tema, né, direito do trabalho, nós vamos conversar acerca da duração ou jornada de trabalho, também conhecido como duração do trabalho. Gente, a jornada de trabalho, ela está prevista lá na CLT, na nossa linda e maravilhosa CLT, no artigo 58 e também na nossa Constituição. Peguem vocês aí a Constituição de vocês e vá lá no artigo 7º, inciso 13. E leia lá comigo. Vamos ver o que é que está escrito lá. Em outras palavras, o artigo 7º, inciso 3, diz que a jornada de trabalho do empregado será de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, você trabalha 8 horas diárias com 2 horas de almoço, né? Até 2 horas de almoço. E ao longo da semana, você precisa fechar 44 horas semanais. É o que está descrito lá no nosso artigo 7º, inciso 13. Além da jornada normal, que é essa jornada que está prevista lá na nossa Constituição, nós temos ainda a jornada de quem trabalha, como por exemplo, na jornada de 12 por 36, e temos ainda os turnos ininterruptos de revezamento, que também, em regra, tem uma jornada ali de 6 horas diárias. Voltando aqui para a nossa CLT, pegue você, candidato à sua CLT, e vamos ler junto comigo o artigo 58, para a gente ver o que é que se fala da jornada normal de trabalho. Artigo 58 da CLT. Vamos ler comigo. A duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Ou seja, pode haver uma flexibilização aí dessas horas de 8 horas diárias, tá? Lendo aqui, vamos continuar. Parágrafo 1º. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Gente, aqui o parágrafo 1º do artigo 58 está falando sobre aquele limite de tempo, né? Aquela tolerância de tempo que a gente tem para iniciar a nossa jornada, seja para mais, seja para menos. Então hoje não, sempre, né? Isso aí não mudou. O trabalhador, ele tem aí uma tolerância de 5 minutos, para mais ou para menos, para iniciar a sua jornada, seja no início da jornada, seja no final. Lembrando que o limite diário é de 10 minutos no máximo, ou seja, se você inicia a sua jornada de trabalho às 7h55 e sai às 18, por exemplo, e 5, você está dentro do limite de 10 minutos diário. Você entrou antes e saiu um pouco depois, mas não ultrapassou os 10 minutos. Porém, se você inicia a sua jornada, por exemplo, 8 e 6, por exemplo, 8 e 6, e sai às 18h05. Então, você ultrapassou 1 minuto
dos 10 minutos diários, né, que são suportados. Você vai ter que fazer aí, nesse caso, você vai ter que receber os 11 minutos de hora extra, que é o valor total. Tem uma súmula que fala sobre isso. Eu vou ler já já para vocês. Então, assim, só para vocês não se perderem. Existe uma tolerância, um tempo limite de prazo para você iniciar a sua jornada e também para você finalizar a sua jornada de trabalho, seja no início, seja no final, certo? Se você inicia antes ou inicia depois, a variação é de 5 minutos, para mais ou para menos. Porém, se você ultrapassa o limite diário de 10 minutos, você terá obrigatoriamente que receber todos aqueles minutos que ultrapassaram da sua jornada de trabalho como hora extra. Então, por exemplo, se você entra no trabalho às 8h06, por exemplo, e você sai às 18h05, então você não fez 10 minutos diário, né? Não houve a variação de tempo de jornada de 10 minutos diário, como diz a lei, e sim 11 minutos, porque você entrou 8h06 e saiu às 18h05. Nesse caso, você terá que receber pela totalidade do tempo que ocorreu extra, né? É o que diz aqui, vamos ver, a súmula que fala sobre esse tema, que é a súmula 366. Bora ler. Fala sobre ponto, registro e horas extras. Não serão descontadas nem computados como jornada extraordinária as variações de horário de registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Agora vamos lá. Se ultrapassado esse limite, será considerado como extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal, pois configurado o tempo à disposição do empregador, não importando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual, por exemplo, troca de uniformes, lanche, higiene pessoal e etc. Então, você só tem direito, empregado, a fazer, a utilizar, melhor dizendo, essa variação de tempo para mais ou para menos, num limite diário de 10 minutos. Ultrapassou esse tempo, você terá direito a receber pela totalidade do tempo ultrapassado como hora extra. É o que diz a súmula 366. Vamos ver mais aqui? Se a gente tem mais alguma coisa falando sobre ponto, sobre jornada de trabalho. Nós temos a súmula 449, que também fala sobre ponto eletrônico, tempo de entrada e saída de trabalho e variação de jornada. Vamos ver aqui. A partir da vigência da Lei 10.243, de 19/6/2021, que acrescentou o parágrafo 1º ao artigo 58 da CLT, não mais prevalece cláusula prevista em convenção ou acordo coletivo que elastece o limite de 5 minutos que antecedem ou sucedem a jornada de trabalho, para fins de apuração das horas extras. Então, antes dessa súmula, era permitido, na verdade, antes de acrescentar nesse parágrafo 1º ao artigo 58, era possível, através de convenção ou acordo coletivo de trabalho, elastecer, aumentar essa variação de tempo de 5 minutos para mais ou para menos, num total diário de 10 minutos. Hoje não mais é possível, tá? Já está sumulado aqui pelo TST. Vamos ler de novo. A partir da vigência da Lei 10.243, de 19/6/2001, que acrescentou o parágrafo 1º ao artigo 58 da CLT, não mais prevalece cláusula prevista em convenção ou acordo coletivo que elastece o limite de 5 minutos que antecede ou sucede a jornada de trabalho para fins de apuração de horas extras. Fechou? Simbora, né? Vamos falar aqui sobre um outro assunto também bastante relevante, que está aqui no nosso parágrafo 2º, que fala sobre as horas itinerares, que foram simplesmente abolidas do nosso ordenamento jurídico, da nossa CLT. Hoje, horas itinerares não mais
existem. Infelizmente, né? A gente sabe que antigamente, quando o local era de difícil acesso ou o transporte público, o transporte, na verdade, para a condução até o local de trabalho era fornecido pelo empregador, a gente sabe que ali contava como hora itinerary, hora à disposição do empregador. Hoje, isso acabou. Vamos ler aqui o parágrafo 2º do artigo 58. Pega a sua CLT, candidato, e comece a acompanhar comigo. Parágrafo 2º. O tempo despedido pelo empregador desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Vocês ouviram isso? Não será mais computado na jornada de trabalho por não ser mais tempo à disposição do empregador. Foi isso que foi alterado, gente, agora em 2017 com a reforma trabalhista. Então vamos ler de novo. O tempo despedido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer outro meio, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Certo? Então, antes, quando você morava em um local que não era servido por transporte público ou o seu local de trabalho era de difícil acesso, o seu empregador fornecia o transporte, aquelas horas itinerárias que você utilizava gastando para chegar no seu local de trabalho já era contado como tempo à disposição do empregador. Hoje não mais, né? Hoje não mais. Não existe mais horas itinerárias, acabou. Não tem mais direito, dê um jeito de acordar às 3 horas da manhã e chegar no seu trabalho. Gente, para esse vídeo não ficar muito grande, até porque eu não tô com muito espaço aqui no meu celular, eu vou finalizar aqui esse vídeo e já já eu volto com vocês falando acerca da Semana Espanhola e também do turno ininterrupto de revezamento e todas as suas súmulas e OJs. Eu volto já.